Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Não há dúvida de que aprender a inovar passou a ser um dos principais desafios das empresas no mundo de hoje e que um dos caminhos para isso é desenvolver as lideranças para conduzir a empresa por esse processo. Mas o que os líderes precisam ter de fato para serem inovadores? E como desenvolver essas características na prática? Para nos ajudar a responder a essas perguntas, no Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conversar com a Maria Augusta Orofino, consultora, professora da Fundação Dom Cabral e escritora dos livros Liderança para Inovação e Jornada Ágil. Muito bem! Esse programa chega até você com oferecimento da For Sales, consultoria de Executive Search e Assessment, especializada em encontrar os melhores executivos de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Para quem é novo por aqui, aproveito para sugerir não deixar de seguir a For Sales nas suas redes sociais, que o nosso time de redação é muito completo e muito habilidoso em gerar conteúdos extremamente relevantes sobre recrutamento, seleção e RH. Maria Augusta, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Rodrigo. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Alegria toda nossa. Estou entusiasmadíssimo aqui com essa conversa, porque é um tema super relevante para todos nós, né? Como executivos e como profissionais da RH, né? Maria Augusta, para a gente começar pelo começo, né? Conta um pouquinho do que é de fato uma cultura inovadora e por que é tão importante ter essa cultura hoje em dia. Então, Rodrigo, a gente vem passando por grandes transformações nas organizações, nós temos falado de etarismo, nós temos mudado as tecnologias, essa tecnologia que dobra a cada 2 anos sobre si mesma. Então, nós temos hoje uma série de questões, quando se começa a falar, inclusive, de um metaverso, mas em muitas questões dentro das estruturas de pessoas. Nós estamos ainda no século passado, 1920, 1930, em algumas questões. Então, a gente tem uma herança natural de uma visão industrializada que acontecia, né, onde nós tínhamos um horário para começar, um horário para girar a máquina, um horário para poder sair para um almoço, e nós continuamos nesse formato hoje, enquanto, ao invés de mão de obra, nós oferecemos conhecimento. Então, é incrível que nós ainda tenhamos restrições de horário, restrição de experimentação, pouca abertura para fazer protótipos e poder errar, e isso é o que a gente tem visto, uma necessidade premente de mudar a cultura para a atualidade, para aquilo que nós temos dentro de casa. E, às vezes, as organizações ainda não se perceberam que é nesse formato dessa mudança dessa cultura, onde nós temos um processo de estímulo à autonomia, de protagonismo e de ambiente colaborativo, que nós vamos conseguir melhores resultados. Então, essa é a grande mudança do nosso pensamento, aquilo que a gente tem chamado de mindset, para abrir essa cultura para a inovação. Então, é um processo muito recente, muito recente. Gente, isso é agora. No ano 2000, ainda no Brasil, só se considerava inovação aquilo que gerasse uma patente. É pouco tempo, é 20 anos somente, Rodrigo, que a gente está fazendo essa grande mudança e praticamente acelerou depois da pandemia, né? Então, essa mudança que temos que fazer. Faz todo sentido, né? Nesse mundo líquido é importante ser líquido, né? Acho que a gente vem numa cultura sólida, quer dizer, de indústria, produção, horário de entrada, de saída, e de fato há todo um percurso de adaptação que a gente é difícil de fazer no tempo que as empresas e o mundo corporativo está demandando ser feito, porque o mercado é muito dinâmico e não espera as empresas e nós do RH fazer as pessoas inovarem, né? Então, é uma necessidade urgente
e que não vai esperar ninguém se adaptar, né? A gente que vai ter que se adaptar a elas, né, Maria Exatamente. Augusta? E quais os principais papéis do RH para cultivar essa cultura? Ainda nesse preâmbulo, tá, Augusta? E aí, em seguida, a Uhum. gente já entra nos detalhes de como aterrissar isso na prática, né? Então, a área de pessoas, né, nós estamos falando aqui de gestão de pessoas, das quais a gente tem comentado que também trazer recursos humanos é uma palavra que nós temos que tornar consciente, fazer mudança, porque pessoas não são recursos, também é remanescente daquela visão de indústria do século passado, né, onde nós tínhamos máquina, tínhamos equipamentos e tínhamos pessoas, e para nós, então, tudo era um recurso. Não, são essas pessoas das quais a gente hoje tem que tratar, que tem seus problemas, que tem suas limitações, que tem o seu querer, que tem as suas vontades, e assim somos nós, voláteis também na nossa posição. Nem todo dia estamos bem, nem todo dia estamos animados, e nem sempre temos que produzir como se máquina fôssemos, né? Então, isso é a grande mudança que a gente está estabelecendo nessa visão de que temos variáveis, temos humores, temos problemas familiares, e das quais a gente tem que observar. Então, a área de pessoas, cada vez mais, ela se torna protagonista. Por quê, Rodrigo? Porque se eu tirar hoje todas as pessoas dessa transmissão, se eu tirar todas as pessoas de uma marca, de uma empresa como Coca-Cola, se eu tirar todo mundo de um banco como Itaú, ele deixa de existir. Então, finalmente, nós estamos observando que não é a tecnologia, não é o digital, mas somos nós, pessoas, que conduzimos essas máquinas. Então, por isso, a importância dessa área de pessoas, que há pouco tempo atrás não era considerada área de negócio. Ah, tem área de negócio e tem área de RH. Opa! E negócio é feito de quê? Né? Então, se a gente for imaginar as questões que a gente já escutou, a gente vai ver que essa área foi muito desprezada em muitas questões, quase que a gente brinca que era uma área pastelaria, que eu chegava e tirava pedido, e hoje não, porque se eu começo a estabelecer novas visões de avaliação de desempenho, novas visões de métricas para poder trazer resultados e considerar todo o desempenho de pessoas, ela é protagonista e tem que ser hoje a primeira a ser escutada, porque é ela que tem o maior patrimônio da organização, que somos nós, as pessoas, né? Então, ela hoje está assumindo, eu digo, vai para o board, sobe o degrau, muda de andar, né? Você tem que estar lá perto da diretoria, porque é quem tem que conhecer mais das pessoas, né? Perfeito, perfeito, Augusta. E além dessa questão do protagonismo em fazer essa mudança de mindset, né, do modelo processo-cêntrico para o modelo pessoa-cêntrico, né, conhecimento-cêntrico, quais outras responsabilidades ou papéis que o RH precisa desempenhar para fazer esse processo acontecer na prática? Então, a gente tem algumas novas áreas que vêm surgindo a partir do digital, né, dessa visão quântica que a gente traz para dentro das organizações. Então, compreender que essa visão do ágil, nós temos trabalhado muito naquilo que é o ágil, antes de tudo, não é o mais rápido, mas é aquele que consegue observar e tirar desperdícios. E nós temos ainda muitos desperdícios na área de RH. Nós temos questões que não precisam estar com RH, ele pode estar direto com a área financeira, porque a tecnologia nos aproximou. Então, eu não tenho motivo de eu cuidar de uma folha de pagamento, isso pode estar direto no financeiro. Pode ter um sistema que pega essas informações direto. Isso a gente fala que é ser ágil, na medida em que eu tiro etapas desse processo que não tem razão de ir e vir. Né? Então, se eu faço um controle de acesso, se eu tenho uma gestão de frequência automatizada, se eu tenho os valores adequados para que essa pessoa vai receber, por que ainda tem que passar por mim? Né? Por que ainda eu tenho que validar? Para mim não faz sentido. Né? Todas as questões voltadas para a saúde e segurança, todas as questões de logística, não tinha para quem dar, cuidar de carro, manda para o RH cuidar. Né? A festa de final de ano, não sei quem, manda para o RH. Então, tudo aquilo que a gente não sabe. Sabe a gaveta que a gente recebe, não sabe onde botar aquela nota velha e não tem onde colocar, vai colocando naquela gaveta? Em muito a área de pessoas foi aquilo que eu não sei a quem alocar, joga para lá.
E aí agora é o momento de nós redefinirmos os nossos papéis. O que é realmente relevante, porque nós temos que abrir espaço para cuidar dessa nova liderança, para cuidar desse novo formato de trabalho, para cuidar dessa nova visão de que eu posso trabalhar em qualquer lugar. Nós agregamos muitas coisas nos últimos 2 anos e que a pessoa não quer mais perder. Tem gente que diz assim: ó, eu saio da empresa, mas eu quero continuar trabalhando em casa. Como é que fica? Então, nós passamos a ter outras variáveis que até então não tínhamos, e esse é um dos aspectos que tem sido alertado, ou delegado, ou que pelo menos diga: olha, nós consideramos vocês muito relevantes, mas vocês estão com alguns adereços que não precisa estar mais. O que vocês podem tirar? Então, também é um processo de desapego, de redesenho de processos, de reanálise daquilo que fazemos. Faz sentido ter isso? Isso daqui realmente está no na nossa missão principal? Se não está, aprender também a se desapegar dessas questões, entendeu, Rodrigo? Porque nós temos hoje ainda muitas atividades nas estruturas organizacionais que não têm necessidade nenhuma e que a gente fazia para manter as pessoas ocupadas. Que também é uma remanescência de que, já que eu trabalho 8 horas, eu tenho que estar o tempo todo fazendo de conta que estou trabalhando muito, né? Então, isso já dá um outro debate, né? Mas só para poder mostrar como que eu vejo isso, né? Então, pare e repense, não preciso fazer? Isso agrega valor? Se não agrega valor, gente, não é necessário, né? Então, pode tirar. Sensacional, sensacional. Quer dizer, também essa questão de dar o exemplo de sistematização, de automação, de pragmatismo nos desenhos organizacionais, partindo do próprio RH, né, como um ponto como um princípio de boa prática, né? Agora já começando a falar das lideranças, né? Aonde acaba o papel do RH e começa o da liderança em termos de criar uma cultura inovadora? Primeiro que a liderança é parte dessas pessoas, né? Nós não podemos... às vezes parece que líder deixa de ser gente, né? Eu sou o líder, então eu não sou gente. Não, a liderança já é parte desse grupo, desse contingente de pessoas que também está submetido às questões da gestão de recursos humanos, né? Então, a gente não pode tirar isso como se fôssemos algo apartado. Às vezes eu entro nas empresas e parece assim que tem a área de recursos humanos e tem os líderes. Não, somos todos pessoas que estamos dentro de uma organização, né? Então, esse líder é parceiro estratégico da área de pessoas, no sentido de que ele vai demandar, mas, ao mesmo tempo, ele também vai receber determinadas orientações para que a gente possa estimular essa cultura de inovação, que é muito frágil ainda. Ela é um bebê que vem nascendo. Ele não é sequer um adolescente, porque essa estrutura, no formato que nós estamos conversando hoje, não tem mais do que 20 anos. Então, imagina, ela está começando a se consolidar nesse papel. Então, as lideranças eles passam a ter, nesse novo RH, um grande suporte, no sentido de que vamos mudar as formas de trazer o engajamento das pessoas, vamos mudar a forma de avaliar as pessoas. Então, numa cultura inovadora, Rodrigo, nós não podemos fazer avaliação a cada ano. Uma cultura inovadora passa a ter que ter um sistema de uma avaliação a cada 3 meses. Quem é que vai dar o suporte? A área de RH. Eu tenho que mudar o meu sistema, eu não posso fazer um sistema de que a cada ano eu vou descobrir. Não tem como acompanhar. A mudança é muito rápida. Então, eu tenho que ter essas novas questões. A questão de como que eu vou receber novos colaboradores sem o apoio do RH. Então, a liderança vai depender desse suporte que eles trazem, né? E aí, com isso, nós deixamos aos líderes a competência e a função de poder manter esse time motivado e engajado, né? Aí, trazendo toda a questão da confiança, da troca de experiências, de reuniões mais frequentes para poder fazer avaliações também mais frequentes, e com isso vai se ganhando essa nova visão de que trabalhamos em conjunto e não estamos apartados. Não é vocês lá e eu cá. Não, o trabalho é coletivo, o trabalho é colaborativo.
né? Nós falamos muito isso, de que palavras como competição não cabem em ambientes inovadores. Então, trazer a visão de como que eu colaboro com a área de pessoas e como que a área de pessoas dá base e suporte para a liderança é um trabalho que já não sei mais o limite, entendeu? Ele não tem fronteiras, mas ele é muito parceiro, ele é muito parceiro, né? Não faz bastante sentido, né? Porque no final do dia, quando a gente está, como pelo contexto ser muito demandante de uma adaptação rápida para a inovação, é uma corresponsabilidade para dar esse ritmo necessário, né? Quer dizer, o indivíduo lá na ponta, ele precisa entender que aquilo ali é extremamente importante e ter um engajamento como pessoa física, e aí eu falo indivíduo como pessoa física, não jurídica, até para não ir contra o teu princípio aqui de não colocar em grupos as duas partes, né? Mas na pessoa física criar consciência sobre a importância, e aí na jurídica o RH, como uma parte só, de uma empresa só, de um grupo só, atuando em conjunto, né? Eu acho que essa me parece fazer sentido essa extensão para o lado pessoal também do indivíduo, também, né? claro. Porque no final do dia inovar é algo em muitos sentidos doloroso, que a pessoa precisa comprar aquilo como um estilo de trabalho também, né? A gente considera que inovação é o valor percebido pelo cliente, né? Então, pode ser um cliente externo ou um cliente interno. Se a área de pessoas vem fazendo um trabalho que seja inovador e essa liderança percebe valor naquilo que está sendo feito a inovação. Então, até que ponto eu tenho sempre que perguntar: faço isso para mim? Faço isso pelo meu bônus? Faço isso porque eu quero uma promoção? Ou eu efetivamente mudo a concepção e faço isso porque eu quero que as pessoas tenham um novo olhar, um novo pensar, reduza burnout e aumente o bem-estar dentro da organização, né? Então, isso é uma pergunta constante que nós temos que fazer, né, Rodrigo? Perfeito, faz todo sentido. Agora, já entrando nos detalhes mais técnicos, quais as habilidades necessárias para uma liderança ser inovadora? Para a gente começar já a dar um contorno para a questão mais prática do que precisa ser feito efetivamente, né? Então, a gente traz muita visão do líder exponencial, né, que foi muito preconizado pela Singularity, uma universidade ligada à NASA, e que, para mim, hoje é a fonte de maior inovação que tem nesse segmento das lideranças, né, porque eles trazem essa visão que sai dos nossos livros, porque também nós estamos reescrevendo os nossos livros, né? Então, eles consideram que, primeiro, esse líder ele é um tecnólogo, ele é apaixonado pela tecnologia, ele usa plataformas de suporte para evitar cobrança, né? Então, hoje, eu tenho treinamentos que a gente fala de mais de 15 tipos de plataformas de gestão de projetos, onde eu consigo monitorar, ampliar a comunicação, dar feedback, saber quem está fazendo onde está, sem falar com a pessoa e sem ficar naquele processo de comando e controle, né? Então, esse cara é apaixonado, ele sabe que a tecnologia está aí para nos ajudar e ele está apoiado nessa tecnologia, né? Ele traz essa visão, né? Esse líder ele é aberto ao erro. Significa que eu não vou estimular as pessoas a errarem por errar, mas eu abro a possibilidade de fazer protótipos, de fazer testes, de não trazer a questão em definitivo. Rodrigo, eu sou de uma geração que o maior drama era quando vinha aquele X numa prova do colégio, lembra como é que era? E, em muitos casos, nós temos organizações ainda que continuam dando um X vermelho em trabalhos que são feitos porque querem que, na primeira versão, fique completo. A gente sabe que não acontece assim. Então, quando eu trago esse líder que se abre a possibilidade do teste, do protótipo, do produto mínimo viável, ele vai fazer experimentações até que seja validado e aquilo acontece. É muito difícil a gente ainda ter isso. Nós temos que fazer de primeira e dar certo. Não dá, a gente sabe que não dá. E essa é a condição da vida, de poder fazer, corrigir, alterar. Então, esse líder ele está aberto a essa questão, né? Uma outra habilidade que é fundamental é o estímulo à colaboração. Nós não temos, às vezes a gente ainda tem, às vezes eu vejo
o funcionário do mês, a plaquinha, digo, gente, não tem essa condição a mais. Todos trazem o seu papel e contribuem efetivamente para que aquele conjunto funcione. Eu sempre digo, se você está num ambiente de trabalho que tem que se deslocar e não tem uma pessoa que abra a porta, ou não tem alguém que limpou o banheiro, então não tem o melhor ou pior, tem aquele conjunto que trabalhou em prol de um objetivo comum. E, por fim, ele é humanitário. Ele quer ver as pessoas felizes, ele quer trazer as pessoas engajadas, ele se preocupa com o seu time, ele sabe aquilo que acontece, ele conhece as pessoas também na sua particularidade. Então, e não tem problema de vê-las felizes. Não há problema, porque isso também eu já escutei comentários que dizem, nossa, mas não dá, está muito feliz, atrapalha aqui. Não, eu quero saber por que não está bem, o que aconteceu. Então, ele tem essa preocupação. Além disso, traz uma responsabilidade social inerente ao seu cargo. Então, a questão que a gente hoje vê falar de tanto do ESG, isso esse líder hoje tem no seu dia a dia. Ele tem que ser sustentável, ele tem que se preocupar com essa base do social e da governança corporativa como um todo. Então, é isso que a gente tem visto nesse líder, de que é um desprendimento muito grande. Muito bem, Augusta. Agora, já começando a falar dos comos, né? Qual é a melhor forma do RH desenvolver cada uma dessas habilidades que são os pilares de sustentação desse líder inovador? É o que a gente tem chamado das organizações design driven. Significa o quê? Quando eu trago a visão design driven, eu trago as pessoas para o centro. Então, é utilizar hoje a visão do design thinking, de como que eu trabalho com isso, quem é a minha persona, como que eu desenvolvo esse processo, qual é a jornada que esse colaborador tem no seu dia a dia, como que eu posso trazer soluções inovadoras para que eu possa atendê-lo. Então, quando eu trago a visão do design, eu trago a visão de serviços, como que eu vou poder melhorar esses serviços para que essas pessoas se sintam acolhidas naquele nosso processo, naquele nosso dia a dia. Como eu saio, o terceiro ponto, como que eu deixo a visão de comando e controle para poder trabalhar com confiança. E aí vem a tecnologia a nosso favor. Vem as reuniões, como nós trabalhamos em avaliações semanais, então ele tem um feedback uma vez por semana, eu não preciso ficar o dia inteiro porque eu confio nessa pessoa, porque eu já tive instrumentos capazes de passar uma delegação das atividades que ele tem que fazer e eu consigo monitorar, porque eu tenho uma tecnologia a meu favor. Então, como que nós vamos fazer isso é ajudar a esses líderes a ter essa mudança de pensamento para sair de uma visão de comando e controle para passar para uma visão de confiança e engajamento. Perfeito, perfeito. Agora, pegando ponto a ponto, algumas dessas habilidades, para a gente entender especificamente o que pode ser feito para desenvolver cada uma delas, né? Então, começando pela abertura ao erro, né? Como o RH pode, de fato, criar uma estrutura ou potencializar um mindset de abertura a erro? Eu sempre sugiro, Rodrigo, que a gente comece a trabalhar com a visão de problemas complexos. O problema complexo ele só é conhecido em retrospectiva, então, se a gente for imaginar um problema complexo que todos nós passamos, quando no dia 17 de março de 2020 tivemos o comando que vai todo mundo para casa, não tem computador, manda o computador, não tem a cadeira, libera a cadeira, não tem o VPN da empresa, libera o VPN. Então, ali nós começamos a trabalhar essa visão de resolver um problema complexo. Hoje, todas as empresas têm um manual, tem um roteiro, tem procedimentos, tem orçamento. Por quê? Porque eles já viveram aquela situação. Então, nós temos condições de poder ter experiência daquilo que passou. Então, quando eu falo de ter abertura ao erro, é exercitar a nossa capacidade crítica, não da crítica pela crítica, mas da crítica enquanto eu tenho um pensamento e consigo trazer uma outra sugestão, uma outra opinião, porque estamos passando por problemas complexos. Nós temos muita deficiência de analisar problemas, a gente é muito bom de fazer, nós somos muito da questão de buscar um especialista e resolver aquela função, mas diante da vulnerabilidade do momento que a gente passa, nós precisamos desenvolver a capacidade e habilidade
de compreender quando aquele problema é complexo e que eu vou ter que ter experimentação. Porque foi o que aconteceu. Ah, não tem manual, não tem, muda o contrato, não muda. Como é que foi aquela situação? Nós vivemos uma experimentação na prática, né? E deu certo. Por quê? Porque tivemos flexibilidade, porque não estava escrito em pedra, porque, olha, mandamos todo mundo para casa, mas não tem VPN, tem que abrir. O jurídico, como é que faz? Libera. A gente foi testando. Isso é um exemplo real de que nós vivemos há pouco tempo a experimentação ao erro. E quantos planejamentos foram deixados de lado? Né? Por quê? Porque eu não tenho garantia, eu não sabia o que ia acontecer. Gente, nós entramos naquela situação dizendo assim, voltamos em 3 meses. Não, agora vai ser 6 meses. Lembra? A gente estava vivendo a experimentação na prática. Então, é o melhor exemplo que eu posso dar. Hoje, todo mundo tem uma história, tem contos, tem fantasias, tem aquilo que viveu, mas na época, cara, ninguém sabia de nada. O que vai dar isso? Esse é o primeiro, um bom exemplo. Não, adorei o exemplo e tem um ponto aí importante por trás disso que você colocou, que é talvez uma questão geracional, né? Nós viemos de um momento de mundo onde a gente tinha um planejamento anual, trianual, né? E você tinha uma pressão por fazer um bom planejamento. Então, eu me lembro que a gente ficava 1, 2 meses, final do ano, fazendo o planejamento do ano seguinte, linha por linha, né? E agora, com isso que você falou, na verdade, a gente tem que assumir a complexidade do mundo e o dinamismo do mundo e assumir essa incapacidade de fazer um planejamento que funcione ao longo do tempo. Consequentemente, é importante você estar fazendo protótipos, testes, avança, recua, né? Não escrever na pedra as coisas. E aí eu acho que tem essa temática de fundo de as gerações anteriores terem se condicionado a dar o tiro de canhão, não o tiro de revólver, né? Ela tem essa característica de ficar calibrando o canhão 1 mês, 2 para dar o tiro, né? Acho que tem um timing de mundo que mudou e que talvez esteja de fundo nisso que você comentou, né? Rodrigo, planejamento nunca funcionou, Rodrigo. Nós sempre fizemos ajustes, a gente aqui não via. Qual é o planejamento anual que ele chegava no final do ano e dissesse assim, check, 100%? Quantas mudanças? Ou que seja uma mudança de câmbio, uma mudança de uma política externa, ou uma intempérie, né? Eu sou da região lá de Florianópolis, de Santa Catarina, podia fazer o melhor planejamento. Vinha o El Niño no mês de abril e dava uma enchente que deixava aquele estado parado 2 anos. Qual era o planejamento que podia prever aquilo ali? Mas as empresas se diziam planejadas. Sempre dirão que eram, mas a gente nunca observou o caminho real que era feito. O que nós trazemos agora é dizer assim, a tua vida não é linear. A vida da gente não é linear. A gente faz uma programação de um voo, chega lá, tem uma intempérie lá em Brasília e o voo não chega aqui em Congonhas, ou vice-versa. E eu tenho que fazer o quê? Reprogramar. Eu digo que a vida da gente é easy, Rodrigo. Sempre foi recalculando a rota. Recalculando a rota. Eu acho esse o melhor exemplo que a gente pode dar. E aí nós vamos ver que essa liderança, quando encara esse processo, ele tem mais resiliência, ele é uma pessoa mais aberta, ele considera que não está, que não é que aquilo que ele escreveu não é o permanente, porque são variáveis das coisas, a gente não tem controle. Nós estamos aqui fazendo uma gravação. Se cai uma tempestade aqui e derruba um transformador da minha rua, vai acabar a energia. E a gente programou tudo, não é? Não torcer para não acontecer. Mas é isso, depende tudo de mim? Não. Claro que a gente vai fazer como se dependesse só da gente, mas essa é a grande mudança que nós temos trazido. Gente, vamos lá, né? Vamos pensar, vamos trazer essa flexibilização da possibilidade de mudar a rota. Né? Então, é um exercício novo, sabe? Porque a gente achava que tinha o controle, mas nunca tivemos. Nunca tivemos.
com base nisso que você comentou, me parece ser uma execução bastante abrangente por parte do RH, porque, na verdade, em muitos casos, é uma mudança cultural profunda que tem um componente filosófico, tem um componente de compreender o mundo que mudou e tem os Uhum, desdobramentos da prática do erro, né? Porque você tomar consciência é o primeiro passo e depois você vem a vivência, né? Então, acho sim. que com base nesses pontos que você trouxe, o desafio do RH de criar uma cultura de erro é um desafio. Se a empresa já não tem isso no DNA, é um desafio homérico, né? Eles vêm enfrentando isso, é um desafio grande, né? Principalmente porque, quando eu trago a possibilidade do erro, nós esbarramos em uma outra questão, que é que eu sempre digo que a gente fala dos glóbulos brancos dentro da organização, que são aquelas atitudes e comportamentos que ainda bloqueiam a inovação e vão em cima e querem terminar, né? Hum, Dos grandes aspectos que a gente vê, Rodrigo, ainda é uma coisa chamada bonificação, porque se eu hum, faço by the book, digo que segui aquele planejamento e vou ter a minha bonificação garantida, é muito difícil eu abrir mão desse contingente. hum, Então, o que é que eu estou realmente aberto, inclusive, a isso? Né? Então, essa é uma outra variável que nós estamos conversando muito dentro das empresas para que se possa entender, ok, compromete ou não compromete? Porque isso eu preciso ter top-down a decisão. Não é só daí a área de pessoas, mas tem que passar pelo diretor de RH e tem que passar pelo CEO dessa empresa, tem que passar pela diretoria também. Porque, nesse hum, caso, nós temos que estar todos afinados. Senão, é um grupo aqui querendo fazer uma mudança, mas aí tem todo um lado estrutural que impede, não tem certo e não tem errado aqui no que eu estou dizendo, tá? Mas é uhum, exatamente uma maturidade para verificar essa nova forma de pensar. E isso não se faz de um dia para a noite, isso leva tempo, porque nós vamos ter que trazer toda uma mudança daquela, ainda mais quando se fala em questão geracional, de idades e de tempos e de movimentos que a gente já viveu, né? Mas uhum, começamos a observar que isso também pode ser um fator de engajamento de um time mais jovem, de um time uhum. mais aberto, porque, que eu comento, se a gente não fizer mudanças nas nossas organizações, daqui a pouco essa turma nova aí, que hoje está com 16, 17 anos, vai dizer, não quero trabalhar nesse negócio não, gente, é muito puxado, é muito fechado. Uhum, Então, a gente vai aprendendo, né? Essa é uma questão bacana, assim. uhum, perfeito, perfeito. É, agora falando de design thinking, né, que dentro do que você comentou também é um dos pilares dessa liderança ágil, né? Conta um Uhum, pouquinho do que é o design thinking, para quem não conhece tanto o conceito, uhum, e como que o RH pode criar uma cultura de design thinking nas lideranças, ou melhor dizendo, na empresa inteira, porque não há separação de liderança e empresa, né, como você bem é. comentou. Então, quando a gente fala de resolução de problemas complexos, né, trazer o pensamento de um designer, que significa o que é o design thinking, é uma boa maneira de a gente poder fazer isso. Porque nós criamos um time interdisciplinar, representando várias áreas, esse é o primeiro pressuposto, eu não posso fazer com a mesma turma do meu dia a dia. Então, esse problema envolve financeiro, envolve jurídico, envolve logística, vamos trazer um representante de cada um para a gente ter essa representatividade. E, a partir desse olhar, que a gente sempre fala da diversidade, né? É fundamental nós termos idades diferentes, origens, formações diferentes, porque quanto mais diverso for esse time, ou squad, como a gente está chamando, mais ideias surgirão. Uhum, Isso é na prática, eu posso afirmar, já vivi isso. Se você faz um grupo com todos, todos são engenheiros mecânicos, a gente vai ter uma posição de um engenheiro mecânico. Agora, se eu trago psicólogo, administrador, um engenheiro, que traga alguém do jurídico, enfim, contador, nós vamos ter vários olhares sobre o mesmo problema. E aí, na sequência, Rodrigo, o que é que a gente faz? Além de explorar o problema em profundidade, que nós levamos muito tempo, normalmente a gente não explora o problema, nós temos aversão a falar de problema, porque a gente diz, não me venha com problema, já traga a solução.
E aí nós perdemos a oportunidade de ser inovador. Porque quando eu estou estudando o problema em profundidade, eu vou ter a capacidade de buscar uma solução da qual a gente até então nunca tinha pensado. Então, esse é o primeiro aspecto que nos traz uma oportunidade realmente de ter um momento ahá. Gente, como que isso aqui é tão óbvio e a gente não tinha pensado? É geralmente o que eu escuto, né, nos workshops. O segundo aspecto que traz, que também é diferente, é que eu não vou trazer uma solução porque a minha área precisa, mas eu vou identificar quem é o grupo de pessoas dentro da organização que tem aquele problema. E aí a gente começa a trabalhar com a figura das personas, que são a quem eu vou endereçar a solução, que também é um olhar diferente. Normalmente a gente recebe um problema, vai para a mesa, pensa na solução, se elabora uma proposta e se encaminha. E aqui não, a gente está explorando o problema, com a capacidade de olhar outros vértices que a gente normalmente não viria, porque eu estou com pessoas diferentes vendo. Depois eu começo a pensar, quem é que vai ter essa solução? E aí, para trabalhar a jornada dessa pessoa naquilo que ela faz. Então, a capacidade de nós trazermos soluções inovadoras é muito grande. Por quê? Porque o nosso cérebro ele sempre retém a nossa última informação. Então, se eu perguntar para ti qual é um bom livro, você vai dizer aquele que está lendo hoje. Se eu perguntar qual foi a melhor série que tu visse, tu vai lembrar do que tu visse no final de semana. Por quê? Porque é do nosso cérebro. Por isso que nós temos que criar artifícios e mecanismos para a gente revirar essas informações e ter nessa junção de sugestões que chegam, a gente junta a opinião do Rodrigo, junta a opinião da Paula, junta a minha, a gente vai dizer, nossa, que interessante isso aqui, a gente não tinha pensado nisso. Não tem pensado mesmo, porque foi nessa junção, nessa formação desse squad, desse time, que vai ter um momento ahá, entendeu? É muito bacana. Eu acho que o líder nunca é mais o mesmo, depois que passa por essa experiência. Muito bacana. Agora, falando de metodologia ágil, né, ou gestão ágil, como que o RH pode ajudar a empresa a consolidar essa prática no dia a dia das lideranças, principalmente, né? O primeiro aspecto que a gente tem visto e que tem mudado o estilo das empresas é a forma de formação de grupos, né? Então, a gente tem chamado a formação de squads. Os squads surgiram no Spotify e que isso permeou depois as startups, e hoje grandes empresas como Magalu, como Itaú, todo mundo tem trabalhado com squad. O que é o squad? Eu saio da liderança formal, eu saio das estruturas hierárquicas para poder trabalhar em prol de a resolução de um problema específico que a gente tem. Então, eu formo aquele time com prazo e data para terminar e que vai poder formar um grupo específico para resolver um problema. O ponto seguinte, que metodologia eu vou usar? Eu vou normalmente usar o Scrum, que é um método ágil de gestão de projetos, onde eu não tenho um líder em si, eu tenho um Product Owner, que é um PO, que a gente chama, que vai ser a pessoa responsável em captar do time aquilo que é entregue, e tem um Scrum Master, que é o grande maestro, é quem tira empecilho, é quem resolve impeditivos, que organiza o time em harmonia para poder trabalhar. Eu não estou falando de nenhuma liderança aqui. É um time auto-organizado que vai poder trabalhar em prol de... Acabou o problema, resolveu o problema, se dissolve aquilo ali, cada um volta para a sua posição dentro do organograma. Então, trazer essa mentalidade... O RH pode ser o grande orquestrador de começar a identificar onde que nós temos gargalos, onde que nós temos problemas e ajudar as lideranças a formar esses times que vão resolver um problema que o dia a dia da gente não dá condições, e aí motivar, trazer, monitorar, dar condições, e a hora que termina, ele se autodissolve. Acabou, vai cada um para a sua sala. Outro papel que o RH tem muito forte é que quando eu vou formar um squad para resolver um problema que não é o meu, do meu job description, normalmente o líder fica receoso, fica com dúvida, fica desconfiado. É o papel do RH nessa hora de dizer assim, gente, eles estão trabalhando, nós estamos monitorando, os resultados estão vindo aqui, você pode acompanhar por essa ferramenta X. Então, é ele que vai ajudar a que esse grupo consiga trabalhar. Se nós não tivermos
esse processo de confiança, nós não vamos ter metodologias ágeis, entendeu, Rodrigo? Porque vai ter sempre a desconfiança. Onde é que estava? Por que não chegou? Por que não fez? Gente, alguém tem que saber. E o mais neutro nesse processo é o RH, porque ele é isento, ele não está defendendo nenhuma base, né? Ele não vai defender esse pedaço é meu ou não é meu, mas ele quer o resultado final, né? Então, isso sempre é um grande papel que ele pode executar. Perfeito. De preparar as lideranças para lidar com todos esses dilemas da parte prática, né, da metodologia. Do dia a dia que chega, né? Porque também tem até uma questão de metas e bônus aí atrelados, né? Porque geralmente quando você estrutura um squad, na maioria das empresas hoje, isso não está atrelado ao bônus de final de ano da pessoa, né? Então ela abre um apêndice, ela abre um parênteses das rotinas para auxiliar em alguma temática que não está relacionada aos KPIs dela, ou Key Results, né, dela. Então tem todo um design organizacional, um design de informações, expectativas, alinhamentos que precisa ser feito principalmente pelo RH para que o processo consiga se desenrolar, né, na prática. É um aprendizado ainda que a gente está passando nisso daí, né? De novo, aquela questão do domínio. A gente escuta muito de alguns líderes, a minha equipe, meu time, o meu, né? Só que a gente está trabalhando numa organização, né? Que é toda interligada. Então, a gente sai do eu para o nós, né? Isso também é um outro caminho que a gente começa a sentir que o RH pode ajudar, né? Poxa, somos nós aqui. A meta, o propósito é da organização, né? Não é da minha área em si, né? Eu estou dentro, sou um organismo vivo interagindo uma área com a outra, né? Nós somos um ambiente de permanentes conexões, né? Nesse contexto. São novos aprendizados, né? Agora, falando de ímpeto tecnicista ou ímpeto de se desenvolver em termos de tecnologias, plataformas, recursos tecnológicos, etc., que foi um dos primeiros pontos que você mencionou como uma habilidade de um líder inovador. Como que o RH pode ajudar aquelas lideranças que não têm, ainda não deu o clique de ir atrás de ferramentas novas, de estudar tecnologia, estudar softwares novos? Como que o RH pode criar podemos dizer, uma centelha, né, uma chama inicial, principalmente nas gerações que estão no final da carreira, ou da metade para o final, e que muitas vezes não estão se dispondo voluntariamente para fazer esse ajuste? Rodrigo, isso é tão simples. É tão simples. Primeiro, todas as empresas têm um fornecedor homologado. Eu poderia até dizer os nomes aqui. São 3 hoje. Nós temos o nosso fornecedor homologado. O que o RH pode fazer? Quem é o fornecedor homologado, chama esse fornecedor, que vai dar um treinamento gratuito para todas as lideranças. Eu tenho feito essa proposição e eu tenho escutado momentos assim, gente, eu não sabia que nós tínhamos isso. Eu não sabia que tinha essa tecnologia, eu não sabia que tinha dentro desse pacote que eu uso diariamente uma plataforma que faz gestão de projetos. É muito simples. Eu digo sempre, pessoal, é de graça. O fornecedor vai querer estar junto com vocês para poder que todos usem. Por quê? Quanto mais eu usar, maior vai ser a renovação da assinatura. É matemática, gente. Não tem que inventar, não tem que buscar fora. Busquem quem é o fornecedor, qual é a plataforma homologada e chamem esse fornecedor e sentem e diz assim, quero treinar top-down toda a nossa liderança. Por quê? Porque quando todos usam a mesma plataforma, a comunicação é muito maior. Eu não posso que cada área escolha um tipo, porque não vai ter comunicação. E esse é um dos grandes problemas que eu vejo dentro das empresas hoje, a comunicação. Porque um trabalha com uma coisa, outro trabalha com outro, e aí não tem comunicação. Então, quem estiver nos escutando, pessoal, é divertidíssimo, é transformador, e vocês vão ter um grande parceiro de negócios
para poder treinar toda essa tua equipe e ampliar e resolver hoje um grande problema que se chama comunicação. Né? Comunicação. Eu evito de cobrar, entendeu, Rodrigo? Eu evito de... Cadê o processo? Cadê o... Eu sou de uma geração, Rodrigo, que tinha arquivo de aço. Quem não souber o que é isso, vai no Google e veja o que é arquivo de aço. Arquivo de aço era uma caixa cinza que tinha 4 gavetões, que a gente não podia abrir as 4 juntas porque caía a bendita da gaveta. E aqui a gente ia lá, pegava a pasta, levava para a mesa, e depois tinha que devolver no mesmo lugar. Olha, gente, quem não souber, faz um Google. O que é pegar uma pasta no arquivo de aço? Eu digo que hoje, com toda a tecnologia, nós ainda fazemos isso. Eu não recebi o arquivo. Manda o arquivo anexo para mim. Onde é que ficou o arquivo? Qual é a versão que está do arquivo? Isso é gestão do conhecimento. E é muito simples a gente fazer isso hoje. Por quê? Porque nós temos tecnologia. Quando eu falo que esse líder ele tem que ser apaixonado, ele tem que saber o que tem dentro de casa e usar a melhor forma aquilo que está à disposição. E eu já vi momentos assim de, nossa, eu não sabia que isso existia. Gente, eu não sabia que estava isso aqui. De tá tudo à disposição aí de vocês. Mas comunicação. Entendi. Pelo que eu entendi, eu acho que o caminho é mostrar o valor que as ferramentas que já existem na empresa têm para que este valor gere a consciência da importância da pessoa ter esse engajamento técnico e tecnológico, né? De ir atrás das ferramentas, de se interessar pelas inovações, pelas possibilidades de fazer diferente as coisas, né? Quer dizer, um trabalho que vai não tanto no princípio da importância, mas muito mais nas ferramentas, através das ferramentas criar consciência e o apelo tecnológico nos líderes, né? Pelo que eu entendi, é mais ou menos por aí. É isso aí, Rodrigo. É a mesma coisa que eu ter hoje um computador que faz uma edição de um texto corrigindo o meu português e eu querer usar uma máquina de datilografia. Então, às vezes, eu tenho um computador que está trazendo todos os benefícios que me trabalha em nuvem, que eu corrijo um documento com 5 pessoas simultâneas, mas eu faço uma versão, mando para um. Sabe quando a gente assina contrato hoje, tudo pelo digital, que a plataforma cresceu absurdamente na pandemia? Eu digo a mesma coisa, tem gente mandando documentos ainda para ser assinado, para voltar. Gente, faz isso online. Isso aí está à disposição. Então, quando eu falo da tecnologia, é exatamente isso. Descubra o que tem dentro de casa. Você vai se surpreender. Vai se surpreender, tenho certeza disso. Maravilha. Agora, nossa penúltima pergunta aqui do programa de hoje é sobre essa abordagem humanitária que você comentou, que é uma das habilidades dos líderes inovadores, né? Nesse mundo de home office, de distanciamento físico, né? A gente tem percebido que as pessoas estão prestando menos atenção à empatia, né? Nesse interfaceamento remoto. Como criar essa cultura de humanitarismo dentro da empresa como um todo e, consequentemente, dos líderes, né? O primeiro ponto que foi fantástico, que nós aprendemos muito na pandemia, foi que não existe vida separada. Né? Não, antes a gente dizia, venha para cá e deixe seus problemas na porta. A gente sabia que nunca acontecia, né, Rodrigo? Até o teu pet doente, tu ia ficar com pena, tu não ficava bem. Né? O teu pai no hospital e dizer que tu tá tranquilo, não, a gente não ficava tranquilo. Um filho pequeno, doente, nunca se ficou, se fazia de conta que dava. Quando se foi para dentro de casa, se viu que a situação realmente, a nossa vida é uma só. Né? Então, o primeiro aspecto que a gente traz é realmente continuar acreditando e valorizando a vida integral das pessoas. As pessoas têm muitas outras esferas. Eu não sou só o trabalho. Né? Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, sou amiga, sou professora, eu tenho um monte de faceta. Quem que eu sou? Né? E nisso tudo, quando eu venho conversar aqui contigo, eu estou trazendo todas essas minhas experiências. Nós somos um ser integral, não dá para a gente separar. Então, quando a gente fala desse líder que considera a pessoa enquanto esse ser integral, ele tem que valorizar e não menosprezar quando a pessoa apresentar um problema, quando pedir uma consideração, quando aparecer triste ou quando estiver muito feliz porque conseguiu algo que ela queria muito na vida. Nesse processo aí, nos últimos 2 anos que eu acompanhei nas empresas,
O que se fez e que tem dado muito certo, mesmo continuando com o trabalho remoto, é que se a sua empresa está num modelo híbrido, pelo menos uma vez por mês marcar uma reunião presencial com todos juntos. Então, organizem as agendas, se sabe que é flexível os horários, mas vamos combinar um dia no mês estar todos juntos? Isso aí já vai dar conexão. Quando a gente traz uma conexão emocional, que é o que nos une, eu vou querer saber mais da pessoa, né? Então, também eu trago esse interesse genuíno pelo ser. O segundo aspecto é que, quando for possível, pelo menos a cada 15 dias, marcar com todo o time uma reunião que não seja de trabalho. Isso a gente teve assim benchmarking entre empresas, né? Eu trabalho muito com grupos de recursos humanos assim, e a gente fazia reuniões para poder trocar experiências. Isso foi uma coisa que deu um grande resultado. Está todo mundo em casa, está todo mundo ou trabalhando à distância. Qual é o dia que nós vamos abrir em pequenos grupos aí de 10 até 15 pessoas, para que as pessoas falem das experiências de vida? Teve gente, sabe, que engravidou, que casou, que teve bebê, que perdeu parente, que perdeu ente querido, e a gente acabou nem sabendo, né? Então, isso é o lado de eu saber que eu não estou trabalhando com robô, que eu tenho que ter empatia, né? Que eu tenho que promover a emoção, porque o que a gente sabe que robô não tem nem ética, nem emoção e nem empatia. Então, eu acho que esses 3 aspectos são questões que nós temos que valorizar com o nosso time, que é emoção, que é empatia, né? Que é o processo ético, porque isso a máquina ainda não está fazendo, e é o que nos diferencia, né? Então, eu vejo que não é difícil. Não é também perder a confiança, porque também eu já vi muito isso, eu vou ser o bonzinho. Não é ser o bonzinho, mas ser empático, né? É trazer a empatia para o dia a dia do teu processo, né? Muito bacana, muito coerente. Muito bem, Augusta. Para a gente finalizar, qual a principal dica que você daria para profissionais de RH que querem ajudar a empresa em questão a ser mais inovadora? Se fosse escolher uma dica, qual que você daria? Identificar hoje para quem que você trabalha, que você não trabalha para o acionista, você trabalha para a sociedade. Então, nesse contexto, quem é a sua persona? A quem você causa um impacto positivo diariamente? Qual é a mudança genuína que eu consigo fazer nas pessoas? E, para isso, eu preciso ter empatia, né? Então, eu diria hoje que, para quem que você presta? Quem são as suas personas? Quem são os grupos de pessoas que estão dentro da sua organização? E separar, sabe, Rodrigo? Quantos grupos nós temos de diferentes aqui dentro? Isso é muito bacana. É um olhar diferente para a organização. Muito bacana, Maria Augusta. Puxa, muito obrigado mesmo pela nossa conversa, pela entrevista. Queria convidar todos que estão acompanhando pela primeira vez o programa, né, para seguir a Force Sales nas redes sociais, o programa também, e deixar você com uma palavra final aqui de encerramento. Primeiro, agradecer essa oportunidade. É um tema que eu gosto muito, né, que faz parte da minha vida hoje, como que a gente traz essa visão de que nós não somos máquinas, mas temos sentimentos e emoções, né? Então, a gente hoje é um ser complexo que quer amorosidade, que queremos ser felizes, né? E, antes de tudo, entender que a inovação é causar impacto positivo na vida das pessoas. E vai acontecer porque a mudança é inevitável. Então, não temos como fugir. É melhor a gente começar a se adaptar. Muito bem, Maria Augusta. Muito obrigado mais uma vez. E para vocês que estão nos acompanhando até aqui, um abraço a todos e todas e até nosso próximo Gestão de Pessoas.